Boa noite. Apresentaremos então mais um seminário para a disciplina de Psicologia Social. E esse grupo é composto por Andrew e por mim, Bruna. O título do nosso estudo é O Resgate de uma Memória Latino-Americana em uma Rede de Retificações Identitárias. Antes, gostaríamos de iniciá-lo com um poema chamado Quando e Por que Nascemos, de Manuel Isidoro. Quando um trabalhador olhou para suas mãos e percebeu que não eram mais suas mãos. Quando olhou para seus pés e viu que a terra não era mais sua terra. Não sei, mas acredito que foi ali que nascemos. Esperamos que gostem da nossa apresentação. Colonialismo, imperialismo norte-americano e ditaduras militares. São esses os regimes que atravessaram intrinsecamente as estruturas da América Latina, de tal forma que os efeitos reverberam ainda hoje na identidade do povo latino, não só lhe causando sofrimento, como também o colocando em uma posição de busca da consciência que foi perdida. Essa consciência, que para o autor decolonial Martim Baró também foi moldada por uma psicologia latino-americana, aliada a esses modelos dominantes, de tal modo a aprisionar a população latina a esse sistema de opressão. Mas não só isso. Essa psicologia também carrega teorias de realidades europeias e norte-americanas, ou seja, a valorização do individualismo e a potencialização da austeridade na produção, além de ser incapaz de atender às necessidades psicossociais do povo latino-americano. Mas também não é como se quisesse atender essas necessidades. Se compõe como um produtor de figuras da subjetividade, no qual potencializa as formas de produção pela exploração do sofrimento e desse deslocamento de vida. Para compreender melhor esse estado de ressignificação da identidade e da consciência de si, é preciso entender que é a vida que determina a consciência do sujeito, e não ao contrário. Os autores Marx e Engels afirmam: não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência, o que implica que a consciência de si não é criada internamente, mas produzida socialmente com o coletivo. Mas vocês devem estar se perguntando como é que essa problemática da perda da identidade latino-americana se estabelece. Podemos trazer a essa discussão Foucault, que afirma em seu livro Vigiar e Punir que os saberes são formados a partir da maneira como eles são atravessados pelo poder. Portanto, vemos que atualmente a maneira como nós fazemos significar e formulamos as nossas identidades a partir de diferentes formulações, onde o ideal capitalista se tornou o viés ideológico a ser seguido, mesmo que para isso haja o apagamento do sujeito. Isso se dá pelo fato do poder estar presente em todos os momentos que façam da vida humana uma condição de existência. E sendo o sujeito circunscrito pela história, vemos as subjetividades do coletivo serem aniquiladas uma vez que a história destrói o corpo. O capitalismo como ideologia dominante justifica um panorama de desigualdade social, fazendo uso da violência como ferramenta para oprimir o povo e afastar ele do acesso à igualdade. Esse circuito de saberes e discursividades se articula em uma rede de relações que reflete na maneira como o indivíduo vai se comportar. Com isso, a gente tem a possibilidade de ver como as identidades latino-americanas são apagadas, e aos poucos, essa forma de poder imposta sobre corpos acaba por ser disseminada na modernidade. Como futuros psicólogos, necessitamos compreender e contemplar as diferentes nuances que os indivíduos carregam e como podemos auxiliar no desenvolvimento deles. Logo, nós temos o dever de pensar em como se pode fazer o resgate dessa identidade primária, já que essa ausência de si ocasiona o surgimento dos sujeitos fragmentados e vulneráveis a transtornos mentais. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho é avaliar como o capitalismo e suas funções elementares para a produção de sentidos fazem com que o sujeito tenha sua identidade afastada de si e ressignificada para algo que não ele mesmo. Com isso, tentamos compreender como a psicologia social, em colaboração com outras áreas do saber, tem a potencialidade de reverter esse panorama e resgatar a identidade latino-americana. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica embasada na psicologia social crítica. Além disso, fazemos uso de obras de autores como Inácio Martim Baró, Michel Foucault e Karl Marx para orientar a nossa discussão. A análise se volta para o capitalismo e seu discurso, o qual faz uso do apagamento sócio-histórico de corpos latinos-americanos para propagar o ideal cultural a ser seguido. Partimos da ideia de que essa é uma tática utilizada pelo sistema para conter corpos e subjetividades, pois uma vez que esse poder hegemônico afasta os sujeitos de suas identidades,
torna-se sustentável a manutenção das condições de produção da contemporaneidade. A conscientização dos povos acerca da sua identidade pode ser definitiva para alterar o quadro dissociativo que estabelece o jogo de poderes hegemônicos na contemporaneidade, onde diversas informações são propagadas, tornando inviável que o sujeito latino-americano se sinta representado a ponto de poder se identificar dentro dos moldes capitalistas como algo exterior a ele. Mas, como afirmaria Marx, não podemos reduzir a subjetividade de sujeitos como um simples reflexo das terminações de base econômica, como um produto, mas sim como um componente inseparável dos processos de formação da vida humana. Para Safdie, Duncan e Nelson Jr., o sistema econômico recodifica identidades, valores e modos de vida por meio dos quais os sujeitos realmente modificam a si próprios, e não apenas o que eles representam a si próprios. Paralelamente a isso, para Marx, não há objeto sem sujeito, como não há sujeito sem objeto, e tampouco devemos esquecer da relação do sujeito com o outro. Isso porque a alienação do sujeito não se dará por ele próprio. Para Zizek, acima de tudo, pela alienação do outro. Ele faz do outro parecer na sua divisão, incompletude, contradição e, portanto, inexistência. Assim, o fato de não possuir um lugar e também se reconhecer na estranheza põe o sujeito do outro lado da divisória entre ele e o outro, que ao contrário dele não só tem consciência de si, mas como também da alienação que causa e percorre naquele sujeito. Sendo assim, não há como resgatar o que se perdeu, mas em tentativas, despertar essa consciência da perda e do que ainda pode ser preservado. Não será possível que o sujeito torne a ser o que era, pois não ser algo também faz parte da sua história. Logo, será necessário ressignificar a sua trajetória, onde será marcado a consciência da estranheza e a consciência da descoberta. É nesse contexto que o saber psicológico deve emergir com um olhar crítico para ser agente da transformação em uma realidade que seja plausível de auxiliar identidades latino-americanas a se revelarem através das demandas do capitalismo em uma subjetividade que contemple uma identidade próxima do seu verdadeiro ser. Assim, o psicólogo poderá se mobilizar uma vez que ele compreende que todo o discurso é atravessado pela ideologia e que ele será sempre já sujeito. É a partir desse saber que o profissional estabelecerá a sua ética política na prática psicológica, no momento em que compreende que não existe neutralidade nas formações discursivas que são demarcadas pela materialidade histórica. Assim, o psicólogo pode identificar as rupturas e descontinuidades históricas na produção de sentidos, intervindo nas formulações ideológicas para ser resistência do próprio tecido social. Embora os argumentos surjam no plano da incerteza, o que vale destacar das premissas alocadas na discussão são os apontamentos para os desdobramentos de uma identidade apagada. Esse arranjo demonstra uma condição inerente por parte das instituições a partir de seus conhecimentos vinculados ao apagamento do outro em decorrência de um olhar que se precipita a contemplar apenas o panorama capitalista como um modelo cultural a ser seguido, ocasionando em um discurso que é silenciado em um sujeito dessignificado de sua própria materialidade e historicidade, uma prática hegemônica que procura manter a manutenção das condições de produção, as quais instauram no corpo latino um poder simbólico e opressivo. Além disso, existe uma disparidade na procedência dos discursos, pois há uma hesitação na gradação de sentidos, a qual possibilita que os enunciados representados por vozes individuais, que ora não se impõem, ora apontam para a dominação de corpos, acabem por se encontrar factualmente em uma projeção que dissocia o responsável pelo sucateamento dessas identidades latino-americanas, fazendo então o sistema econômico vigente se manter intacto quando esse é o agente do sofrimento psíquico e antagonista das identidades que se opõem ao seu modelo estrutural. Bom, aqui estão as nossas referências e gostaríamos de agradecer pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Mas até mesmo o efeito do discurso psicológico, que incentiva um efeito de sentidos que amplia o poder das latinidades na contemporaneidade, se atenta ao fato que sempre haverá um discurso que diz não à identidade do outro, não à existência do outro. Isso soa ambíguo, mas devemos lembrar que o saber psicológico, assim como o seu discurso, está alocado na trama das condições de produção na historicidade. A gente fica nessa condição de paráfrase.
A fala do psicólogo não deve atuar como um discurso pedagógico, porque não cabe ao psicólogo se colocar na posição daquele que ensina, daquele que ditará quais são os sentidos a serem considerados, quais são as demandas a serem seguidas pelo sujeito. Por mais que a gente tente se desfazer das amarras do capitalismo, a gente tem que entender que a comanda econômica é a determinação preponderante de qualquer discurso. Por mais que nós criemos espaços de ruptura, espaços de resistência diante de formações sociais cristalizadas, a construção da imagem latino-americana é decodificada e retificada pela circulação ideológica e um embate constante de poderes que inscreve o movimento de sentidos permitidos socialmente. Então, o que mobilizaria o saber psicológico? Como poderia ele realmente combater essa cegueira social? Bom, a resposta é através da linguagem, porque através dela há resistência, há emoção. Por mais que estejamos assujeitados à linguagem, nós temos o poder de criar novos sentidos, mas devemos estar atentos que é constante a urgência do fazer ruptura, de desmembrar a ocupação do capitalismo sobreposto ao sujeito latino-americano em outro espaço que se assemelhe à sua identidade. Essa preposição parece destacar uma nova lacuna para os latinos-americanos ocuparem, mas em termos de reflexão, a gente nota que faz parte de um processo discursivo que demonstra como essa posição é anterior ao sujeito, mas é uma posição que obedece uma comanda que exigiu o apagamento desse sujeito, visto que ele se encontra assujeitado. É uma posição que foi afastada dos sujeitos. Por isso, o saber psicológico acaba por significar uma forma de resistência em conjunto de latinidades apagadas. Esse efeito de resistência, que é marcado por um momento de condições de produção da história que possibilita que a necessidade hoje seja criar esse efeito de parar e olhar de outra maneira para esse limiar onde se constitui o sujeito e a sua subjetividade, mas devemos ocupar outro lugar no político, outro lugar no social, que permita essa ruptura na reprodução da identidade capitalista que massacra o outro. Esse momento, por mais que seja atravessado pela ideologia dominante, permite que a gente desconfie, se coloque em uma posição que avalia e critica os discursos que nos atravessam. E essa é uma função que o psicólogo deve adotar. Isso faz parte da ética na prática psicológica, fazer o outro se significar, se atentar a um outro que se apaga no todo.